E nessa manhã sobre família, eu amo esse texto aqui de Paulo, porque ele começa, gostaria que você continuasse com sua Bíblia aberta, ele começa de um jeito tão bonito esse texto. Dou graças a meu Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Dou graças ao meu Deus, desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Paulo está aqui reconhecendo que os pais deles, eles eram de origem judaica e já serviam a Jeová desde os seus antepassados. Na cultura judaica é muito comum cultivar a genealogia, uma coisa que também precisamos aprender a valorizar, os nossos antepassados, de onde nós viemos, não é? E Paulo então fala isso. É claro que depois, no livro de Atos, ele fala que houve uma mudança na sua caminhada. Atos capítulo 9, ele que queria servir a Jeová, nosso Deus, ele tem um encontro com Jesus Cristo. E Jesus já tinha vivido, morrido e ressuscitado. E foi levado aos céus. Mas em Atos capítulo 9, há um espaço ali, há uma exceção. E Jesus fisicamente, espiritualmente, fala com Paulo: Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele então tem aquele diálogo e tem aquele encontro com Cristo. Então vamos à primeira foto. Dou graças a meu Deus, a quem sirvo desde os meus antepassados. Essa foto aí que você está vendo, ela é de 1928. Ela foi tirada em Cachoeira de Macacu, uma cidade perto de Friburgo. Ali estão, no colo, a minha avó com uma criança no colo, chamada Ida, meu avô em pé de terra, Américo. Tiveram 8 filhos. 8 filhos. Minha mãe é uma dessas que está ali. Como é que começou o Evangelho nos meus antepassados? Apareceu no século XIX, lá em 1910, um missionário americano que fez um contato com a minha bisavó, Eugênia, e meu bisavô Modesto, para fazer uma reunião aos sábados na sua casa. E assim começou os cultos lá nessa cidade, em 1910, começou esse culto aos sábados na casa dos meus antepassados, meus bisavós. Eles se converteram e posteriormente começou o trabalho presbiteriano em Cachoeiras de Macacu. E o tempo se passou, a foto aí é de 1928, quando ali já está a minha avó com os seus 8 filhos. Naquela época era comum 9 filhos, 8 filhos, né? Hoje está mais restrito, mas é muita gente. A segunda, na foto, lá em pé, é uma tia muito importante na minha vida. Não, volta a primeira lá. Na segunda, na primeira fila lá de cima tem... A segunda é a irmã mais velha da minha mãe. Ela nasceu em 1913 e ela foi responsável espiritual por essa família. Porque a minha avó, que está ali carregando aquela criança no colo, ela faleceu em 1932. Ela teve tuberculose, depois de dar à luz ao seu 8º filho, e veio a falecer. Então, veja, meu avô com 8 filhos, que responsabilidade. E quem substitui a vovó
é a minha tia Idiomara, a segunda que está ali, a mais velha. Ela que teve a responsabilidade de educar e prosseguir a pregação do Evangelho dentro da família. Minha mãe tinha 2 anos apenas, nem completo ainda, 1 ano e pouco. E eu notei isso na minha caminhada com ela. A minha tia Idiomara era sua mãe. Era sua mãe, porque ela nem tinha nem 2 anos quando a mãe faleceu. E a minha tia foi que prosseguiu cuidando daquela garota, né, guardando-a de todo mal e caminhando. É interessante que depois, em 1958, quando nós fomos morar na casa, que ainda é da nossa família, mamãe traz a mãe dela, isto é, a irmã, que é como mãe. E eu assim vivi sob a tutela de 2 mães, a mãe verdadeira, sanguínea, e a mãe do coração, que era a Idiomara, que está ali naquela foto. Uma pessoa de muita oração, uma pessoa que pregava e falava constantemente desse Evangelho. Então agora, Lucas, a segunda foto. Essa é minha mãe. Aliás, aquela foto de 1928, todos estão no céu. Todos já partiram. E ali você tem a minha mãe, com seu irmão mais velho, Américo. Minha mãe é Iraci, e seu irmão mais velho, Américo. E é interessante que a genética da minha família é muito influenciada por ela. Meu pai é totalmente diferente dos seus herdeiros, né? Ele é claro, de olhos azuis. Nós somos bem morenos, puxamos diretamente a genética da mamãe. E a influência dela, geneticamente falando. Nós somos em 4 filhos. E fomos criados nessa linhagem, como nos fala o Salmo 127, como fala o Salmo 128, de temor e temor a Deus. Ele faleceu há muitos anos e a minha mãe faleceu em 2022. Então, eu sirvo a Deus a quem desde os meus antepassados serviram. Diz Paulo, e eu também digo com essas palavras. A fé que habitou na minha bisavó, Eugênia, Modesto, passa para Ida e Américo, que passa para Iraci e Richard, e que chega em Romualdo, a quem sirvo desde os meus antepassados. Desde os meus antepassados. É claro que nem sempre foi tão fácil assim. Todo mundo firme na igreja, sem problema, não. Lutas também tivemos. E eu quero dizer então isso, que família é bênção de Deus. Eu fui criado dentro da igreja presbiteriana, quando a gente fala, nasci no berço presbiteriano, mas na mocidade sempre tem aquele desvio, né? Sempre aquele desvio. E me afastei da igreja. E titia sempre falando comigo, você tem que ir à igreja, você tem que ir à igreja. Eu dizia, tia, eu vou à igreja de manhã, mas à tarde eu vou ao Maracanã. A senhora me desculpe. Mas você vai faltar o culto da noite? Eu falei, tia, já fui de manhã, né? Aí eu dizia, tia, acho que eu vou ser católico. Porque não é possível. Se eu fosse católico, eu ia à missa hoje sábado. E domingo eu ia ao Maracanã ver o jogo. E titia, ai meu Deus, nem fala isso. E assim foi a minha vida. Até que eu fui num retiro em São Paulo, e lá eu também tive um encontro com Cristo. Isso em 1971. Eu acho que eu também ouvi a voz de Jesus dizendo, Romualdo, Romualdo, por que me persegues? Houve um quebrantamento no meu coração. Através do Salmo 51, versículo 7. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. E a minha vida teve uma guinada. Como também Paulo teve uma guinada.
E dali em diante eu posso dizer que eu sou antes de 1971 e depois de 1971. Em 71 eu fiz a minha pública profissão de fé. E fui seguindo os passos dos meus bisavós, dos meus avós, da minha tia, da minha mãe, de todos. É interessante, abra a sua Bíblia, em Atos capítulo 16, que Lucas escreve a respeito de Timóteo. A genealogia de Timóteo, que também é muito interessante.